Agora, Yasmin, falando ainda da repercussão do primeiro turno, como anda a tentativa de senadores de abrir uma CPI dos institutos de pesquisa? Olha, Lívia, a gente recebeu a informação há pouco que a CPI que está mais avançada é a que é encabeçada pelo senador Marcos Duval, e ele já tem 29 assinaturas, ou seja, ali 2 a mais para dar ali prosseguimento, para fazer o protocolo efetivamente dessa CPI no Senado, mas claro, esse protocolo não garante que a CPI caminhe dentro do Congresso Nacional, mais precisamente ali dentro do Senado Federal, porque ela precisa ali da avaliação do senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, para que ela efetivamente caminhe. Ele precisa fazer a leitura desse relatório da CPI em plenário, mas Rodrigo Pacheco, ele sinalizou que assim que chegar esse pedido, tão logo chegue, palavras de Rodrigo Pacheco, ele vai sim dar andamento a esse processo, mas não sinalizou de que forma, mas disse que assim que for protocolado, ele vai dar andamento a esse pedido de CPI dos institutos de pesquisa, que o principal objetivo é tentar entender, os parlamentares querem entender se há uma questão política por trás dessa diferença dos números apontados nas pesquisas e o resultado final que foi apresentado nas urnas eletrônicas no dia 2 de outubro. Volto com vocês. Obrigada, Yasmin Costa, pelas informações. Se tiver mais informações, mais novidades, é só nos acionar. Mais então, opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Cris, acredito que não tenha falado com você, nem eu e nem o Dani ainda, sobre essa história de abertura de CPI para investigar institutos de pesquisa. A Yasmin trouxe a informação para a gente que o senador Marcos Duval conseguiu mais do que o necessário de quantidade de assinaturas para dar andamento na abertura do colegiado. Isso vai depender do aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que sinalizou que deve sim dar andamento a esses trabalhos. Ontem falamos que o Ministério da Justiça fez um pedido para a Polícia Federal apurar esse caso também, investigar a atuação desses institutos de pesquisa. Você é favorável à abertura de uma CPI para tratar sobre esse tema? Muito, Lívia. Eu já vinha falando há semanas isso, que eu ainda queria viver para ver uma CPI dos institutos de pesquisa, tamanhas as discrepâncias entre os resultados que eles vinham apresentando. E isso porque a gente sempre lembrava nos nossos comentários, não só eu, mas vários comentaristas aqui da Jovem Pan, embora tenha uma turma que defenda os institutos de pesquisa como se fossem quase tão sacrossantos quanto as urnas eletrônicas que jamais podem ser questionadas, eu vinha falando das discrepâncias entre os levantamentos dos vários institutos, lembrando que o CEO da Genial Quest, em entrevista a nós, aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, eu estava participando, disse que essas diferenças muito grandes entre os institutos aconteciam simplesmente porque tem clientes que compram pesquisas e outros que compram resultados. Isso foi dito pelo Felipe Nunes, CEO da Genial Quest, que é um desses institutos de pesquisa, é um dos que erraram, aliás, erraram feio, né? A outra questão que é muito importante esclarecer, por que a margem de erro é só de 2 pontos percentuais quando eles erram 30, 40 pontos percentuais? Então, o mais justo seria eles dizerem que a margem de erro é estendida, né, é de 20, é de 30 pontos percentuais, e que o grau de confiabilidade, em vez dos 95% que eles divulgam, é de 50%, ou seja, cara ou coroa mesmo, né? Tanto faz você acreditar ou não acreditar. Eu acho que a gente não deve mais nem analisar pesquisas a partir de agora, porque elas estão todas sob suspeita e agora já quase sob júdice, né? A Polícia Federal também está entrando nessa história a pedido do Ministério da Justiça. Então não é só CPI que vem em cima dos institutos, mas também polícia mesmo.